Bom, pessoal, nós falamos sobre receptores elétricos mais conhecidos como motores elétricos. Então, vamos explicar a diferença agora entre o gerador e o receptor. Para vocês entenderem a ideia de um receptor, eu vou pegar, por exemplo, um eletrodoméstico bem conhecido de vocês. Vamos ver se vocês conseguem identificar o que eu vou desenhar. Todo mundo gosta dele, a gente utiliza muito para fazer milkshakes. Então, toda vez que falar receptor elétrico, a gente pensa em um motor elétrico. Eu estou pegando um eletrodoméstico que utiliza-se de um motorzinho, que é o nosso liquidificador. Aqui está o motor. Antes da gente fazer esse liquidificador funcionar, eu preciso ligar ele aonde? Numa tomada elétrica, certo? Então, quando eu ligo na tomada elétrica, eu digo que eu tenho aqui a diferença de potencial que vai para o meu receptor. A função dessa energia é fazer girar a hélice, né, o motorzinho, e o nome dessa energia que faz girar o motorzinho é E. No caso do receptor é chamado de força contra-eletromotriz. E eu não sei se vocês já repararam, na parte de trás do liquidificador tem uma como espécie de é aberto, né? Uma grelhazinha. Por quê? Porque por lá sai até a fumacinha às vezes. Brincadeira. Mas fica quente. Por quê? Porque você está dissipando parte dessa energia que está aqui. Ora bolas. Quando a gente vai dissipar, a gente diz que existe uma energia dissipada. Então vai ser uma energia dissipada. Então vamos ver se vocês entenderam isso daqui. Vamos supor que eu tenha na tomada 100 volts. Aí de energia para utilizar aqui são 70 volts. Ué, para onde foram os outros 30 que deveriam ter vindo? Foram dissipados. 30 volts foram dissipados. Então, qual vai ser a ideia? A ideia é a seguinte. Eu tenho parte, o total que eu vou pegar da tomada é o U. E desse U, parte dessa energia vai servir para girar aquela hélice. E a outra parte vai ser o que a gente chama de energia dissipada. E quem que dissipa? Vai dissipar por conta de uma resistência interna. Só que como tudo é volt aqui, para que uma resistência seja passada para volt, né, vamos chamar assim, eu preciso multiplicar pela corrente, né? U igual a R vezes I. Então, desta forma, a gente tem que, para o gerador, a fórmula geral vai ser igual a U é o E mais R vezes I. O que mais? Bem, a gente tem aqui também que saber qual que é o símbolo de um receptor. Então, o símbolo do receptor ele é muito parecido com o de um gerador. Muito mesmo. Só que, qual vai ser a diferença? Então, atenção. Esse aqui é a força contra-eletromotriz. Nós vamos ter a resistência interna aqui. Então, resistência interna. A diferença básica está na corrente, no sentido da corrente. Porque para um gerador, a corrente sai do positivo e vai para o negativo. No receptor é diferente. A corrente entra pelo positivo. É assim que a gente sabe se é um gerador ou um receptor. Como que ficaria um gráfico de um receptor? Ué, se eu estou falando UR mais é uma função de primeiro grau, e essa função de primeiro grau ela é uma reta crescente que começa num certo ponto. Esse ponto vai ser a força contra-eletromotriz. O que mais que a gente pode obter desse gráfico? A tangente do ângulo θ aqui vai me dar resistência interna. Então, a tangente do θ
é numericamente igual à resistência interna. Bom, para terminar, circuitos elétricos. Vamos supor que você tem um circuito elétrico aqui assim, ó. Parece que é a mesma coisa, não parece? Então, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Eu coloco aqui para vocês alguns valores. Falo que, por exemplo, aqui vale, sei lá, 12 volts, 1 ohm. Aqui vale, por exemplo, 6 volts e 1 ohm. Quem é o gerador, quem é o receptor? O gerador sempre vai ser o maior. Então, o gerador é esse aqui, ó. Se esse é o gerador, como que eu sei se o outro é um gerador ou se o outro é um receptor? Pelo sentido da corrente. Então, a corrente elétrica do gerador sai do positivo e a gente vai fazer ela percorrer o circuito. Quando chega aqui, você percebe que ela entra pelo positivo. Então, esse cara que está aqui, ele é um receptor elétrico. Outra coisa importante para você saber. Os polos do meu gerador são os polos A e B. E do receptor também, ó, A e B. Desta forma eu posso dizer que o U do gerador é igual ao U do receptor. Qual que é a fórmula do gerador? O ERI, meninhos. E do receptor? O ERI mais. Como a gente está com dois E, só para diferenciar, eu vou chamar aqui de E' para o receptor, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar quem tem R de um lado e quem não tem do outro. Então fica E menos E' é igual a R vezes I, né? Tá negativo, passa positivo, R' vezes I. Posso pôr o I em evidência, não posso? Fica E menos E' igual a I que multiplica R' mais R'. Quem que vai ser a nova corrente? A corrente vai ser dada por E menos E' sobre R' mais R'ão. R' mais R'. E se por acaso eu tivesse outras resistências ali no meio? Se eu tivesse outras resistências ali no meio, o que eu precisaria fazer seria o seguinte: I vai ser igual a E menos E' sobre R' mais o R' mais o R equivalente das resistências que vão aparecer. Por esse motivo, é chamado de lei de Pouillet, sofisticada, podemos assim dizer, assim, ó, E menos E' sobre a somatória de todos os R's. É assim que a gente trabalha com receptor, tá bom? Então agora a gente vai ver como é que acontece isso nos exercícios. Então, na primeira questão diz, o motor elétrico, ele disponibiliza de 400 watts de potência, só que ele consome 0,8 kW. Então, vamos lembrar do que está acontecendo. Tem uma tomada que ele está consumindo o total que está vindo para ele. E aí a gente tem aqui o nosso aparelhinho, né, o nosso liquidificador, ou sei lá o que. Tem um motor aqui. E de acordo com a ideia dele de potência, ele puxou 0,8 kWh, certo? De energia durante uma hora. Só que o ponto é, olha que interessante, 0,8 kW são 800 watts. Esse é o total que ele pega. Então isso aqui é a potência total. E ele vai utilizar quanto? Ele vai utilizar potência útil 400 watts. Ele quer saber o rendimento ou a eficiência. Então, para a gente saber a eficiência desse motor, eu vou fazer uma relação bem simplinha. Sério, simplinha. Então, ó, eficiência é o quanto que eu tô utilizando
dividido pelo total. Quanto que eu estou utilizando? 400 sobre 800. Isso vai dar meio. Meio é igual a 50%. 50% da alternativa A. Próxima questão. A próxima questão diz assim: hoje ninguém consegue se imaginar numa residência sem eletrodomésticos. Daí ele começa: uma enceradeira possui força contra eletromotriz de 100 volts. Então, ele está se referindo aqui. Então, a gente tem aqui a força contra eletromotriz de 100 volts. E vai ser ligada numa tomada de 120 volts. Tá bom. Então, bora lá. Eu vou ligar aqui em 120 volts. Pensa comigo uma coisa, já de cara já dá pra gente se ligar no negócio. Se desses 120, 100 vieram para cá, quanto que sobra para vir para essa resistência? Será que vocês conseguem descobrir? Então sobram 20 volts. Então a gente já sabe o U da resistência interna, 20 volts. Ele fala para nós que a potência total dessa resistência dissipada é de 40 watts. Então a potência 40 watts. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a resistência interna. Se ele quer saber a resistência interna, a relação entre potência, resistência e diferença de potencial é potência U ao quadrado sobre R. Então a gente tem que 40 vai ser igual 20 ao quadrado sobre R. Dessa forma, 0 cancela com 0, 2 vezes 2 dá 4, cancela com esse 4. A resistência interna deu 10 ohms. 10 ohms da alternativa D, dedicação. E agora a gente vai fazer um exercício extra, que é um exercício opcional, que é dado para vocês. Ele dá um circuito e ele diz o seguinte: eu tenho uma seta e essa seta vai estar aqui e eu posso colocar a seta ou aqui na posição 1 ou na posição 2. Qual vai ser a corrente que eu vou indicar aqui no amperímetro? Então, bora lá fazer o primeiro. Na primeira parte, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no 1, então eu vou desencanar dessa parte da minha estrutura, desencano aqui, ó, e vamos ligar então. Se nós vamos ligar, pronto, liguei. Então agora preciso descobrir quem ou qual dos dois é o gerador. Eu observo esse lado aqui tem 12 e esse tem 6. O gerador é o maior, então o gerador é esse aqui. Então esse cara é o gerador. Se ele é o gerador, como que eu descubro se o outro é um gerador ou um receptor? Pelo sentido da corrente. Então, ó, polo maior é positivo, menor é negativo, certo? Então agora vamos lá. Sentido da corrente. A corrente sai, vai percorrendo toda essa trajetória, todo esse circuito, chega aqui e atinge o polo positivo. Ou seja, se atingir o positivo, isso daqui é um receptor. Receptor. Então ele quer saber o que? O sentido, o quanto que vale a corrente. Então a gente vai aplicar a lei de Pouillet. I é igual a E menos E' sobre a somatória dos R's. Então vamos lá. Quem é o E? 12. O E', 6. Vamos somar os R's. 1 mais 4 mais 1. Ficou 12 menos 6 dá 6 sobre 6. A corrente elétrica ficou igual a 1 ampere quando ligado na chave 1. Vamos agora fazer para a chave 2. Na chave 2, a gente esquece essa outra parte aqui. Então, bora lá. Vamos fazer a chave 2. Vamos descobrir o que está acontecendo aí. Então, na chave 2, quem que é o gerador, né? Então, o gerador, vamos já ligar aqui. O gerador você já viu que é o 12. Esse cara aqui é maior que esse. Então, bora lá.
corrente sai do positivo, vai percorrendo o circuito. Só que quando ela chega aqui, ela entra no negativo. Opa, ó, sai do positivo, entrou no negativo. A gente tem dois geradores. A gente tem gerador em série. Quando é gerador em série, para a gente achar a corrente elétrica, a gente faz E mais E' sobre a somatória dos R's. Por que mais? Porque a gente está dando energia para todo mundo, ele não está roubando. Então fica 12 mais 6 sobre 1 mais 4 mais 1. 12 mais 6, 18. 18 sobre 6. Daqui você tem que a corrente vai dar 3 amperes. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre receptores elétricos. Estudem e até a próxima. Até já.